E o Corinthians acaba de fechar mais uma saída e segue em busca de reforços no plural. Bora começar falando sobre a nova baixa. O Timão emprestou o João Pedro Tchoca ao Torino. Operação de 1,5 milhão de euros ou 9 milhões e meio de reais por um empréstimo curto até junho. Mas é bem provável que o Tchoca nem volte. Isso porque o clube italiano se vê obrigado a comprá-lo caso o Tchoca dispute pelo menos 10 partidas com no mínimo 45 minutos nesse período. Se isso acontecer, Torino paga mais 4 milhões e meio de euros ou mais 28 milhões de reais. Importante registrar que ainda há bônus de mais 6 milhões e 300 mil em caso de compra e o Timão ainda mantém 12% do valor da mais-valia. Tchoca tem 22 anos de idade, havia renovado recentemente seu contrato até dezembro de 2030. Jogador que teve emprestado no Ceará em 24, voltou na temporada passada e conseguiu deixar boa impressão. Com a saída do Tchoca, o Corinthians busca mais um zagueiro. Além das questões e posições que já conhecidas do volante, o Alisson tem tudo para ser anunciado a qualquer momento, e de um ponta, Rony e Júnior Santos eram os alvos da semana passada, o Corinthians também adiciona a busca por um zagueiro e um lateral esquerdo. Não há novidade em relação a Rony e Júnior Santos, ambos estão distantes do Corinthians hoje. Lateral esquerdo, surgiu o nome do Matheus Reis, operação bem complicada. Na função do volante, o Alisson tem tudo para ser anunciado a qualquer momento. O acordo entre São Paulo e Corinthians está fechado, restando apenas o pagamento de 1 milhão de reais para a liberação do atleta. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! A situação com o Alisson, eu falei ontem que o Corinthians ainda não tinha assinado o contrato com ele. Acertei, claro, informação verdadeira. Porque o Corinthians não tinha lá 1 milhão para dar para o São Paulo. Não quer dizer que a negociação encerrou, ela está rolando ainda. E o Alisson ficou numa situação difícil, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para ser contratado. Porque não tem mais como ele voltar para o São Paulo agora. Entendeu? Então a informação que eu tenho é que o Alisson está desesperado para jogar no Corinthians e está com medo da negociação melar. Eu não cravo que a negociação melou de forma alguma. Só estou querendo deixar claro que a gente informa para as pessoas. Se o São Paulo facilitar a entrada, o Corinthians vai contratar o Alisson. Cara, e ele tá desesperado, porque no São Paulo ninguém aceita mais ele, porque ele pediu para sair para jogar no Corinthians, ele quer jogar no Corinthians, a torcida já sabe disso, né? O elenco sabe, os dirigentes sabem, a comissão técnica sabe, enfim, ele quer jogar no Corinthians. E o Corinthians está atrás da grana para pagar o São Paulo. O Alisson ainda, né, segue na mira do Corinthians. Até o próprio Rony segue na mira do Corinthians. Só que o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Se o Atlético Mineiro facilitar, se o São Paulo facilitar, o Corinthians traz os dois. Agora, eu vou falar a real para vocês. Trazer o Alisson pode roubar o espaço do André, por exemplo. Por quê? Eu sei que precisa de elenco. Eu sei que precisa de elenco. Eu sei que precisa de elenco, repito. Mas o André só está jogando como titular hoje do Corinthians porque o Marco foi embora. Qual o meio campo titular do Corinthians hoje? Ranieri, José Martínez, Carrídio e Bidon? Não sei. Ou o Alisson rouba a posição do espaço do André ou do Matheus Pereira, entendeu? Ou do Matheus Pereira. O meio campo do Corinthians é só a gente pensar. O meio campo, se o Alisson chegar, o meio campo do Corinthians não vai ser Matheus Pereira, André, Alisson e Bidu. Não vai ser esse meio campo. Alguém acredita que vai ser esse o meio campo? Os jogadores estão jogando bem, Matheus Pereira e André, né? E o Bidon, que, enfim, não está jogando bem esse ano, mas, né, mostrou qualidade aí, né, evitou a derrota do Corinthians contra o São Paulo no Clássico, fez aquela jogadaça na final da Copa do Brasil. Eu não imagino que esse meio campo seria esse. André, Matheus Pereira, Alisson e Bidon, entendeu? Então, assim, eu acho que o Alisson, né, vai acabar roubando aí a posição de alguém no Corinthians, né, velho? Isso daí eu entendo que pode acontecer. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Se o Corinthians tivesse a grana, o Corinthians já teria anunciado o Alisson no sábado. Era a previsão. Mas o Corinthians não tem a grana. Eu cheguei a uma conclusão que o Corinthians não está convicto em relação ao Alisson e ao Rony. Sabe o Corinthians deu o passo no Alisson muito pelo Dorival e no Rony por ser uma oportunidade de mercado. É isso que acontece. Ó, a assessoria do Corinthians soltou alguma nota aqui, deixa eu ver se é alguma coisa. Segue nota sobre o zagueiro João Pedro. Vamos ver o que aconteceu. O Esporte Clube Corinthians Paulista comunica o empréstimo com obrigação de compra do zagueiro João Pedro ao Torino da Itália. O empréstimo até o fim do mês de junho foi fixado em 1,5 milhão de euros, aproximadamente 9 milhões e meio de reais. Ao atuar por 10 partidas pelo clube italiano
por pelo menos 45 minutos, será efetivada a compra pelo valor de 4,5 milhões de euros, pouco mais de 28 milhões de reais, afora a possibilidade de mais 1 milhão de euros por metas atingidas. Em caso de uma futura venda de João Pedro pelo Torino, o ainda Corinthians terá direito a 12% da mais-valia. Da mais-valia é 12% do lucro do Torino na negociação do Tchoka. Por exemplo, eles compraram por 4,5 milhões de euros, venderam por 10 milhões de euros. Qual a diferença? 5,5 milhões de euros, correto? Desses 5,5 milhões de euros, o Corinthians teria aí 12%, né? Um exemplo só. Eu, sinceramente, achei um baita de um negócio. O que me preocupa agora é que o Corinthians tem dinheiro para fazer bobagem. Ai, meu Deus. Gente, eu não contrataria mais o Alisson e não contrataria mais o Rony. Eu não contrataria nenhum desses dois. Então, agora, com o dinheiro entrando do João Pedro Tchoka, as coisas vão mudar. O Corinthians agora tem dinheiro para contratar o Alisson. Entendeu? Essa é que é a verdade. O Corinthians tem dinheiro agora para contratar o Alisson. O Corinthians está recebendo já 9 milhões de reais pelo Tchoka e depois pode ficar aí, né, com mais ainda 4,5 milhões de euros, tá, gente? Então, assim, a venda do Tchoka, o que me preocupa é isso. Agora entrou a grana. Então, agora o Corinthians pode ir lá e pagar o Alisson. O Corinthians pode ir lá agora e pagar o Alisson. O pessoal falou, vai atrás do Mandaca, é uma boa dica também. Apesar que tem um fluxo de caixa, é verdade, né? O mano aí que falou do fluxo de caixa, é verdade, tem um fluxo de caixa. Mas você pode tirar 1.000zinho aqui pro fluxo de caixa, entendeu? Né? Você tira 1.000zinho aqui, na nossa realidade você tira R$1.000 aqui, ó. Vou investir esses R$1.000 aqui, vamos ver o que dá, entendeu? Pumba, dá lá no Alisson, tá? Então, ó, Tchoka emprestado ao Torino, né? É oficial, tá? Então tá aqui a nota, ó. O Corinthians comunica o empréstimo com obrigação de compra, né? Tá aqui, ó. Obrigação, né? Obrigação de compra do João Pedro Tchoka. O Corinthians coloca na nota obrigação. Mas e se ele não faz 10 jogos até junho? Pô, nós já estamos em fevereiro, velho. Fevereiro tá chegando. Não sei não, hein, velho. Então, assim, esse obrigação de compra ficou meio estranho na nota, viu? Esse obrigação de compra ficou meio estranho. Porque, ó, obrigação de compra. Legal, fico feliz. Baita negócio. Se fosse 10 jogos até o final do ano, eu já estaria duvidoso se ele ia atingir esse número. Então, assim, o empréstimo é até o final do mês de junho. Vamos ver. Agora, mesmo assim, o empréstimo dele até junho por 1 milhão de euros ainda tá bom. Vamos falar a real. 9 milhões de reais pro Tchoka ficar até junho, tá bom. Ou vai fazer falta? O Klaus tá lembrando, o Torino só tem mais 17 jogos da temporada. Ou seja, o Tchoka tem que jogar 10 dos 17 jogos do Torino na temporada. Não vai fazer isso. Não vai fazer. Eu acho que não faz. A não ser que o Torino tá numa... Eu não acompanho o Torino, né? A não ser que o Torino tá numa nhaca tremenda lá, velho, pro Tchoka chegar como titular. Os 10 contos já vai ajudar. Não vejo problemas também nesse negócio aí, tá? É o intercâmbio na Itália. É isso, velho. O Tchoka tá negociado, né? Ou por empréstimo ou em definitivo. A gente vai ter que aguardar agora. Mas não é ruim, não. O Tchoka ficar por pra gente que não tem 1 milhão para dar pro São Paulo, pô, nós estamos pegando aí 10 milhões praticamente. Estamos pegando aí 10 milhas aí, né, nesse negócio. Então não vejo, tá? Não vejo problemas aí, né, em o Corinthians negociar o Tchoka, nem que seja por empréstimo, né, gente? Então tá aí, ó. Informação importante sobre o Iago. O Iago já faz parte do elenco principal do Corinthians e a chance é grande dele não voltar para a base, hein? Agora que o Corinthians tem mais de 9 milhões, quase 10 milhões de reais na mão pelo empréstimo do Tchoka, o Corinthians tem o dinheiro para pagar o Alisson. Então, eu acho que amanhã podemos ter novidades, né, se o Corinthians vai pagar ou não o Alisson. Lembrando, o Alisson tem um histórico de lesões que preocupa o Corinthians. O departamento médico do Corinthians está preocupado. Aliás, o médico do Corinthians foi médico do Alisson no São Paulo. O atual chefe do departamento médico do Corinthians era médico do São Paulo. Ele conhece o Alisson. E as informações que me chegam é que o Alisson lá já colocou uma placa lá, acho que foi no tornozelo, se eu não me engano. Tem um histórico de uma lesão lombar
que é quase crônica, e ele teve um probleminha de saúde emocional, que é um problema aí que afeta muita gente, né? Ele teve problema de depressão, parece que, né, foi curado já da depressão. Enfim, é um jogador que preocupa também nesse sentido, né? Agora, o que me preocupa mais do que o Alisson ainda é aceitável. Você contrataria, Samir? Não contrataria. Mas você vai arrebentar com essa contratação? Com essa contratação? Também não. Mas eu não contrataria. Agora, o que me preocupa é se o Corinthians quiser investir no Rony. O que eu trouxe ontem em relação ao Rony, no meu vídeo, foi o que o Marcelo Paes confirmou hoje. O Corinthians monitora a situação, um jogador oferecido no mercado, que o Corinthians está monitorando. Assim, é inadmissível o Corinthians querer investir no Rony. Eu dei ontem que o salário dele era 1.200.000, uma fonte no Corinthians falou assim para mim, depois que eu soltei o vídeo: Samir, você me perdoa, mas eu confundi, não é 1.200.000, é 1.600.000. Então assim, cara, nós estamos falando de um atacante de 1.600.000 por mês, e tem gente que quer que o Corinthians contrate o cara com o dinheiro do Fausto Vera. Tudo bem, o Atlético Mineiro nunca vai pagar a gente. Só que o dinheiro do Fausto Vera é o seguinte: o Corinthians vendeu por 22 milhões de reais. Dos 22 milhões de reais que o Corinthians vendeu, Fausto Vera, o Atlético Mineiro já pagou uma parte e deve outra. E essa outra foi para a CNRD. Então agora eu não sei como é que faz. O Atlético Mineiro tem que pagar a CBF, não o Corinthians. E tem outra coisa, tem uma parte que vai para o Argentino Júnior, tem que repassar para o Argentino Júnior. Então, tem que fazer uma conta que nem se sabe, na verdade, quanto que o Corinthians teria que receber do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está pedindo 5 milhões de dólares pelo Rony. Então, assim, para mim, em relação ao Rony, o Corinthians tem um jogador com essa característica já. O Rony é um Yuri Alberto piorado. Ou melhorado. Não sei dizer. Por quê? O Rony é um Yuri Alberto mais velho. Qual é a característica do Rony? Velocidade, atacar o espaço e finalizar. E força física. Eu sei que o Corinthians desistiu do Júnior Santos porque o Dorival queria um driblador, um cara que fosse para a linha de fundo, e eu falei para vocês, ó, você vê, né, a informação na temperatura certa, né? O Corinthians, eu cravei, foi em primeira mão. Eu falei, o Corinthians desistiu do Júnior Santos, ele não vem mais porque o Corinthians negocia com outro atacante. Isso na sexta-feira à noite, na sábado de manhã, já deram o nome do cara. O Rony. Cara, o que muda de Rony e Júnior Santos? Então, se for para apostar, prefiro o Júnior Santos, então. Foi artilheiro da Libertadores, enfim. Nem pelos números. É que o Júnior Santos é mais barato. Entendeu? O Júnior Santos é mais barato. Agora, você imagina a gente pegar um dia ruim do Rony e do Yuri. É gol perdido para tudo quanto é lado, velho. Dorival fala que está preparando um novo garoto para a base, mas que acredita que deve haver chegadas no setor após a saída do Tchoca. Iago promete muito, mas precisamos de tempo, tem 16 para 17. Isso eu informei no Blend, né? Enfim, e o Dorival falou que deve ter chegada na zaga, hein? O Dorival falou que deve ter zagueiro contratado, vai chegar zagueiro contratado. Vamos buscar o nome. O Iago Machado joga muito, pelo que me falaram. Só ouço elogios. O Dorival pediu para que ele nem passou pelo Sub-20. O zagueiro Iago nem passou pelo Sub-20. Joga demais. Então vai ser uma grande revelação da zaga do Corinthians no melhor estilo Murilo. Pode anotar esse nome aí. Segunda, você disse que o Alisson era quem você traria. Sim, ô Thiaguinho, é verdade. Eu não tô entrando em contradição e nem mudando de ideia, apesar que poderia mudar de ideia. Mas o que mudou minha opinião, Thiaguinho? Mudou minha opinião os valores, entendeu? Porque se fosse 1 milhão, 1,5 milhão, como era no início, e o Corinthians estava tentando, eu achava legal o Alisson. Agora, eles vão pagar 3 milhões de reais pelo empréstimo e 2,5 milhões de euros para ficar com ele em definitivo. Um jogador de 32 anos. Então, eu não traria. Cara, o Solari seria uma contratação muito interessante. Aí eu já... Não é um jogador tão jovem, né? Tem 27 anos, né? Mas é um jogador do Racing, um jogador, né, que é titular do Racing. Foi oferecido. Mas está na base do oferecido, tá, gente? Não vou empolgar vocês com outra informação. E se a gente não está contratando nem jogador por 1 milhão, como é que nós vamos contratar um jogador que tem contrato até o fim de 2027? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!